Muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de Câmara Extraordinária para tratarmos aqui os 6 pontos de ordem de trabalhos. Tem a ver com a ratificação de atos que têm a ver com as empreitadas, com primeiro ponto, o primeiro e o segundo ponto, terceiro ponto, a alteração ao regulamento das taxas, um quarto ponto que é a prestação de contas, quinto ponto, a aplicação do resultado líquido do exercício e um sexto ponto, a alteração orçamental modificativa. Portanto, começando então no ponto 1, a ratificação do despacho que aprovou a lista de erros e omissões no âmbito do concurso público da empreitada da escola secundária. O que é que cumpre dizer? Portanto, que foi aprovada a lista de erros e omissões, portanto, no âmbito deste concurso. Os erros e omissões foram pedidos dentro do prazo legal, ou seja, dentro do primeiro terço do prazo, foram analisados pelo júri e respondidos também dentro do prazo legal, no segundo terço do prazo, e está agora a decorrer o terceiro terço do prazo para a apresentação de propostas. Este prazo termina no dia 26 de abril. Portanto, tendo em atenção, como compreenderão, a urgência da empreitada, os erros e omissões foram aprovados por despacho e são agora objeto de ratificação. Não sei se há alguma questão por parte dos senhores vereadores. Não havendo, vamos à votação. Dá licença, Sr. Presidente. Bom dia, senhores vereadores, pessoal que dá apoio à reunião e público que nos vai assistir. Esta alteração, isto vai ter implicações depois no caderno de encargos? Não vai. Nem nos materiais aplicados depois na obra? Não vai. Não? Neste caso, a indicação de plena é de que não. Muito bem. Obrigado. Nada. Mais alguma questão? Assim sendo, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao segundo ponto, a ratificação também do despacho que aprovou a lista de erros e omissões em relação à empreitada do Largo São João Batista e Rua Serpa Pinto. Portanto, neste caso, os erros e omissões também foram pedidos dentro do prazo legal, do primeiro terço do prazo, foram tecnicamente analisados e respondidos pelo júri, mas já 4 horas fora do prazo legal. Houve aqui uma interpretação face ao horário e não foi possível responder dentro do prazo. Portanto, o que determinou a prorrogação do prazo da apresentação das propostas em mais um dia. Portanto, assim, acresce um dia ao restante prazo da apresentação de propostas, correspondente ao terceiro terço do tempo, e termina, assim, no dia 26 de abril. Portanto, o princípio para que agora estejamos a ratificar isto, naturalmente, prende-se exatamente com o mesmo mencionado anteriormente, que tem a ver com a urgência deste ato. Alguma questão? Posso? Com licença. A questão é igual à da secundária, penso que a resposta será a mesma. Exatamente. Neste caso, não temos indicação nenhuma de que haja alguma alteração. No caderno de encargos ou no material a aplicar, não, em obra. Muito obrigado. Muito obrigado também. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Terceiro ponto da ordem de trabalhos. Proposta de alteração do Regulamento Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas do município do Cartacho e tabela anexa. Como os senhores tiveram a oportunidade também de ver na documentação que foi vereador Fernando Amorim, tinha a mão levantada, peço desculpa. É depois, Presidente. Era só para depois intervir quando acabar de explicar o ponto, não é já?
é adaptar o regulamento em vigor às particularidades em matéria de licenciamento da produção de eletricidade com recurso a energias renováveis. Portanto, nomeadamente no que diz respeito à realização de operações urbanísticas de instalação de parques fotovoltaicos no município do Cartaz. Portanto, considerando a natural predisposição da extensão de solo do município para a consecução de iniciativas de índole urbanística e no campo da atividade em presença, entende-se que a revisão do Regulamento Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas do município e a tabela em anexo, portanto, se reveste de informação de importância fundamental para respondermos de forma adequada a estas iniciativas. Agora, temos que encontrar também aqui as vantagens decorrentes da capacidade de cabal de resposta deste âmbito, de facto, revestem-se de particular interesse para a conformação e dinamização do mercado de comercialização e distribuição de energia elétrica, atendendo especialmente à abundância do recurso com fortes benefícios para os consumidores. Portanto, sem prejuízo do exposto, as vantagens evidenciadas pelo investimento na economia verde e nas energias renováveis, a instalação de centrais fotovoltaicas, impõe, por sua vez, a necessidade de supesar, isto são aqui expressões jurídicas, o respectivo impacto em termos de gestão do território, designadamente no respeito à conservação da paisagem, dos recursos naturais endógenos e do património natural do município do Cartaz. Esta alteração do regulamento tem também o objetivo de dar nota das preocupações mencionadas acima, mencionadas anteriormente, e contribuindo para a garantia do equilíbrio entre todos os interesses do município, naturalmente procurando sempre a defesa dos nossos municípios. As taxas cuja introdução se propõe pela alteração do regulamento municipal, taxas e compensações urbanísticas do município do Cartaz, visam responder aos desafios que se fez referência anteriormente, atendendo aos interesses relevantes e aos princípios conformadores da atividade do município do Cartaz, procurando-se compensar pelo valor das taxas fixado a perda do potencial utilizado pelo sol, do potencial de utilização pelo sol, pela implementação de uma atividade que não comportaria alteração significativa da paisagem. Portanto, todas estas, penso que aqui o objetivo desta alteração é claro. Portanto, aquilo que aqui se faz assenta nos mesmos princípios económico-financeiros do regulamento em vigor. É uma adaptação do regulamento, tendo em atenção as tabelas, não só o princípio económico-financeiro, mas também as tabelas existentes. Portanto, e de facto, é isto enquanto introdução. Não sei se há alguma dúvida então, Sr. Vereador Fernando Amorim. Bom dia, Presidente. Bom dia também, Vice-Presidente, e também aos restantes vereadores. Muito bom dia. E também a quem nos dá suporte a esta reunião e a quem nos seguirá ou nos ouvirá em casa após em sistema digital. Presidente, é relativamente aqui a duas questões. Eu não sei, na primeira envio de documentos não recebi o anexo. Não sei se está junto agora à nova, referiu inicialmente realmente o anexo, que refere o texto, mas eu não recebi o anexo. Não sei se eu não vi o segundo envio dos documentos, confesso. Portanto, aqui faço esta ressalva. Relativa. Não tem o som ligado, Presidente. Estamos a falar da tabela anexa que faz parte já do regulamento. Pronto, é isso que eu, ou seja, o que eu ia concluir agora era ou seja, o que temos aqui a discutir realmente é uma alteração do clausulado do regulamento, porque a taxa já existe no atual regulamento. É isso? Não só. Estamos aqui a considerar alguns pressupostos que são particulares a esta atividade. Sim, mas portanto, utilizamos os mesmos princípios económico-financeiros e as tabelas que já existem. Portanto, estamos de facto aqui a introduzir algo mais. Mas esse valor já existe na tabela. O valor que estão aí a propor. Já existe na tabela. Portanto, não obedece a nenhum estudo económico ou financeiro, uma vez que o valor já existe. Foi exatamente isso que eu disse antes, exatamente. Pronto.
Ou seja, aqui é só a questão da inclusão do artigo 32A, não é? No atual regulamento, com os valores unitários que já existem na tabela de taxas e licenças. Exatamente, por isso não é preciso, não precisamos de novo estudo económico-financeiro. Muito bem, era só este esclarecimento. Obrigado. Nada, obrigado também. Há mais alguma questão? Não sendo assim, então vamos lá colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4, que é a prestação de contas de 2021. Portanto, esta prestação de contas de 2021, como é do conhecimento também de todos, tem a particularidade de ter tido uma gestão até 18 de outubro e outra gestão a partir de 18 de outubro. Portanto, temos aqui o Sr. Pedro do Fernando Amorim que acompanhou particularmente este exercício, não é? Até 18 de outubro, e sendo que aquilo que foram as decisões financeiras a partir daí são, a partir nesses 2 meses e 12 dias, são relativamente poucas. O que é que nos cumpre aqui dizer? Portanto, no que diz respeito à execução orçamental, do ponto de vista da receita, portanto, atingiu-se aqui um valor de 15.609.000 euros, portanto, sendo que 14.682 vem de receitas correntes e 897.000 das receitas de capital. Portanto, aqui não vale a pena estar aqui a amassar-vos muito com a origem das receitas, porque naturalmente está tudo espelhado também no documento. Portanto, no que diz respeito à estrutura das receitas já mencionadas, portanto, no que diz respeito àquilo que eram as previsões iniciais do orçamento e às previsões corrigidas, naturalmente mencionar estas diferenças, porque no que diz respeito às receitas correntes, inicialmente estavam previstos 19.241.000 euros, portanto, nas previsões corrigidas considerou-se 14.154.000 e, de facto, face àquilo que eram as previsões corrigidas, houve aqui um aumento naquilo que foi foram as receitas brutas cobradas. Isso também está claro. Já no que diz respeito às receitas de capital, as previsões iniciais eram iguais às previsões corrigidas, mas aqui houve um déficit nas receitas brutas cobradas de sensivelmente 878.000 euros. Nada aqui a mencionar também. Portanto, o saldo de gerência a considerar aqui é de 8.918.000 euros. Em 2020 tinha sido de 6.646. Portanto, no que diz respeito ao resultado líquido do exercício, estamos aqui a falar de 871.000 euros. Isto se nós para não, eu calculo que vocês tenham algumas questões para fazer e melhor será nós também não vos roubarmos aqui muito tempo. No que diz respeito àquilo que é o parecer do ROC, como os senhores puderam ver, portanto, o parecer do ROC é positivo, não é? Naturalmente. O parecer do FAM também há de vir, não é? Diz respeito ao parecer do ROC, aqui as reservas mencionadas dizem a respeito naturalmente a questões que o município deve resolver, mas naturalmente não poderiam ter sido resolvidas nesta altura. Portanto,
as reservas aqui, as reservas. As reservas. Uma delas prende-se com a questão levantada aqui pelo Sr. Vereador aqui na semana passada, na última reunião que tem a ver com a Quinta dos Chousas, né? Com a regularização daquela situação, porque também pesa no passivo, naturalmente. Eu não vos vou estar aqui a amassar muito mais sobre isto. Coloco-me aqui à vossa disposição para as dúvidas que vocês possam. Sr. Vereador Fernando Amorim. Obrigado, Presidente. Bom, como disse muito bem, estas contas, ainda cerca de 90% ainda é da responsabilidade do anterior Executivo, assim se pode dizer, que estava a exercer funções na Câmara Municipal. Lembrar aqui que também a execução deste orçamento ainda se viveu aqui num contexto de pandemia, praticamente um ano de pandemia, ainda vivemos, não é? Ainda só hoje é que acaba a obrigatoriedade de usar máscara em alguns espaços, portanto ainda estamos neste contexto de pandemia. Vivemos aqui num contexto também, face a essa questão da pandemia, de muita incerteza, todos nós, não é? Quer de instituições, quer do privado, relativamente também aqui a uma crise nas transações económicas, na escassez de alguns bens, que levou também aqui a questão do aumento dos preços, o que levou novamente a um clima de incerteza, um aumento da poupança no âmbito das famílias e também das empresas, uma redução do investimento, ou seja, um conjunto de questões aqui que, sem dúvida, condicionaram ainda este exercício de 2021 e também condicionaram o exercício de 2020. Relativamente aqui há aqui dois fatores também importantes e que temos que referir. Por um lado, uma moratória concedida pelo FAM em que o município não pagou o capital, não é? Ou seja, do ano 2020, ao abrigo da lei 4B de 2026 de abril, o município teve a possibilidade de fazer a moratória relativamente à prestação do capital, o que significa uma redução, ou uma menos despesa de 1.486.000 euros, e também temos aqui esta particularidade neste exercício de 583.000 euros de despesa com Covid, que foi reportada também ao FAM no dia 30/6/2021, também ao abrigo da mesma lei. Portanto, há aqui estes dois factos que acho que também são importantes de referir nesta prestação de contas. Por outro lado, também dizer que esta prestação de contas revela realmente que a decisão tomada de aderir ao FAM, e na altura suportada também pelo PSD, que votou favoravelmente na Câmara Municipal a adesão do município ao FAM, tem-se revelado, nomeadamente no equilíbrio das contas, bastante satisfatória. E isso é possível ver na redução, por exemplo, do indicador ou do índice de endividamento, que começámos em 2013 com 4,8 e este ano temos 3,6, ou seja, o rácio de endividamento diminuiu cerca de 25%, apesar, mesmo não tendo liquidado as duas prestações da moratória do contrato de empréstimo de FAM, este indicador reduziu. Temos um saldo de gerência, como o Presidente disse muito bem, de 8.918.000 euros. Temos um equilíbrio orçamental, gerou-se poupança corrente, os capitais próprios que não eram positivos de há longos anos, nos últimos 3 exercícios, foram positivos, houve uma redução do passivo do município, ou seja, houve um aumento do património de 1.330.000 euros, houve um aumento do ativo em 945.000 euros, o saldo de caixa e as disponibilidades do município a 31 de dezembro eram 9.449.000 euros. Os resultados operacionais, como disse, foram positivos em 1.633.000 euros e os resultados líquidos também foram positivos nos últimos 2 anos e, nomeadamente neste ano, de 871.000 euros. Portanto, também não quero estar-me aqui a alongar, depois eu pedia autorização para anexar à ata um documento que os vereadores do Partido Socialista escreveram relativamente a isto, com o texto corrido, do que eu falei agora aqui nestes indicadores,
para ficar essa ata. Eu penso que, em termos de rigor e transparência, as contas estão claras. Também felicitar os técnicos da Câmara Municipal pela execução do trabalho, que eu sei que isto demora muito tempo, são muitas horas que se perde com isto, porque não é fácil compilar toda esta informação. Estamos a falar de 400 e não sei quantas páginas, é difícil. Portanto, isto é preciso análise, é preciso coerência, transparência e rigor nestas coisas, e penso que isso os técnicos também estão de parabéns na realização deste trabalho, nomeadamente a área de visão de gestão e finanças do município do Cartaz, e cumprimentando todos na pessoa da doutora Margarida Ferreira. E neste sentido, aqui este ciclo que se fechou com esta prestação de contas, nomeadamente o ciclo autárquico anterior, fecha-se com esta prestação de contas, penso que estão reunidas as condições para que o município continue a trilhar por este caminho do equilíbrio financeiro, do rigor, da transparência e também com o sentido de responsabilidade realmente que face ao contexto que algumas obras que estão previstas e que este Executivo já anunciou, nomeadamente aquelas que têm a ver com fundos comunitários, que não foi possível concluir ou levar para efeito, e isso a razão também da receita de capital, e referida muito bem pelo Presidente, que foi deficitária, uma vez que também que não executámos a obra, não tivemos a possibilidade de receber estes fundos comunitários. Penso que se concretizem nos próximos anos, porque penso que estão reunidas estas condições. E esperando realmente que o município consiga, agora a nível de FAM também, e do relatório que eu consegui ler, também estamos dentro dos parâmetros estimados, ou seja, isso também revela que o exercício realizado em 2014-15 de previsão de FAM se enquadra à realidade, como é óbvio, quer a questão do quadro legislativo alterou, quer as moratórias, quer a redução dos juros, que o ano passado ainda foram de 700 mil euros, mas penso que em 2022 esses juros vão passar para cerca de 420 mil euros, com a redução da taxa de juros. Também aqui vai permitir um reforço deste equilíbrio e do serviço da dívida para com o município, ou seja, é uma menos despesa de cerca de 370 mil euros, o que é ainda significativo no nosso orçamento. Portanto, eu acredito e acreditamos que realmente estão reunidas as condições para que o município consiga atingir a meta e o tão famoso indicador do endividamento de 1,5. Portanto, neste momento temos a 3,60, temos que chegar a 1,5 e eu acredito que isso vai ser possível antes do tempo que tivermos, que foi estimado em 2014, que foi em cerca em 2037 atingir a meta de 1,5. Penso que com este rigor e com esta tendência o município conseguirá atingir este endividamento de 1,5 antes dessa data. Posto isto, como referi, não podia deixar de ser, o nosso voto vai ser favoravelmente a esta prestação de contas, e pedi autorização para depois anexar o documento que realizamos à devida ata. Para já era só, Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. De facto, naturalmente, aquilo que diz parece-nos que a interação com a realidade. Esta necessidade de aderir ao FAM não foi mais do que uma decisão, é uma obrigação, senão estávamos desgraçados, não é? E naturalmente que, acima de tudo, em tudo aquilo que diz a companhia, essencialmente, sinto-me obrigado aqui a também agradecer a todos os que contribuíram para a construção deste orçamento. De facto, é um exercício complexo e que revela o elevado profissionalismo de todos aqueles que estão envolvidos nele. Portanto, nomeadamente a equipa que tem vindo a ser coordenada pela doutora Margarida Ferreira. Portanto, exatamente aquilo que foi a execução orçamental foi baixa, nomeadamente no que diz respeito ao capital. Não é? Este saldo de gerência que nós hoje transportamos, que é elevado, não é? É elevado, e que, no fundo, se rapidamente explica, que tem a ver com duas moratórias do FAM, o dinheiro que se recebeu da TOS e
uma média de 1.100.000 euros durante os últimos 4 anos de não execução, portanto, que faz este valor, mas que de alguma forma gostaria, como já disse isto antes, gostaria que nós não tivéssemos hoje tanto dinheiro a transportar, mas tivéssemos mais coisas feitas que nos tinham sido mais baratas do que nos vão custar a partir daqui, mas se não foi assim, teremos que fazer para que passe a ser. Portanto, de facto, no que diz respeito a este tema, também não vale a pena estarmos aqui, nesta altura, com mais questões, porque esta informação também é clara. Senhor Vereador Rolando Ferreira. Muito obrigado. O vereador Fernando Amorim ainda quer falar? Quer falar já ou dá a vez ao seu colega, ao nosso colega? Sim, o vereador. Eu vou pedir licença aqui ao Presidente, se eu pudesse já intervir, porque ainda tem a ver com a prestação de contas e é um item que eu também queria referir e que também é um problema que temos que lidar com ele, não é? É a questão, eu não fiz referência nenhuma ao relatório, ao balanço social, que é a primeira parte desta prestação de contas, e queria referir realmente, ou seja, apesar de termos reduzido o número de efetivos no quadro pessoal da Câmara Municipal, a despesa com o pessoal não refletiu essa redução, pelo simples facto também das horas extras, de uma pandemia, de tudo o quadro que teve aí. Mas o meu principal ponto que eu queria é que se mantém a média de idades muito elevada no mapa pessoal do município do Cartaz. Deixo um alerta que era também, já vinha uma intenção do executivo anterior, que era, ou seja, tudo que a média de idades é acima dos 55 anos, em termos de maior parte dos trabalhadores, pensar aqui num quadro a médio prazo, curto, médio prazo, de reestruturação ou de pensar em reestruturar todas a ocupação ou pensar, porque isto é um processo que demora meses, não é? Um processo de um procedimento concursal para a admissão de um funcionário demora bastante tempo, portanto, e estas pessoas com 55 e face à média elevada, acho que era interessante haver aqui uma transição suave, ou seja, entre aquelas pessoas que neste momento têm o know-how, têm o conhecimento e que trabalham na Câmara Municipal, para aqueles que irão ocupar estes cargos quando estas pessoas se reformarem. Era só esse alerta que eu também gostaria de deixar. Obrigado, Presidente. De facto, obrigado, Sr. Vereador. De facto, essa é uma questão relevante que se prende com os custos com pessoas, ainda que nós tenhamos chegado ao final do ano com menos 12 pessoas do que no início do ano anterior, do que no final do ano anterior, os custos com pessoal foram superiores. Naturalmente que foram devidamente justificados e isto prende-se com questões que o município não podia de facto fugir e algumas delas tiveram já que ser executadas por nós, nomeadamente pagamentos aos bombeiros impostos por obrigações legais, no que diz respeito concretamente ao subsídio de turno nos meses de férias. Esse foi um valor que tivemos que pagar, mas esta questão dos recursos humanos, de facto, o município hoje está dilapidado de recursos humanos e também daí a sua dificuldade em concretizar muitas vezes a despesa, porque é preciso pessoas para pensar e para executar os procedimentos, é preciso mão de obra qualificada, que hoje acaba por ser curta. Obviamente não desvalorizamos em nada os recursos que temos hoje, estas pessoas não conseguem muitas vezes fazer milagres. Portanto, e é aqui um investimento grande que temos para fazer, é um desafio grande que nós temos vindo a assumir, que temos que preparar a estrutura para que ela possa dar resposta às necessidades do município, que hoje, de facto, muitas vezes não são atingidas exatamente porque não há as pessoas necessárias. Naturalmente que essa transição, este desejo é muito mais do que um desejo, é a única forma de fazer as coisas, é fazer esta transição à medida que as pessoas se vão reformando, mas garantindo que o know-how cá vai ficando, e nós já tivemos a oportunidade neste curto espaço de tempo promover algumas destas transições
valorizando exatamente os recursos que cá tínhamos e os recursos que cá ficaram. Mas sim, Sr. Vereador Rolando. Muito obrigado. Queria associar as palavras do vereador Fernando Amorim, felicitar os técnicos na elaboração do documento que hoje aqui aprovamos, mas também felicitar o anterior executivo pelo trabalho a nível financeiro que foi feito, que é hoje espelhado neste documento e que reparamos que foi um bom trabalho e que levou a algum controle nas contas do município e desejar que este Executivo continue com esse trabalho e que para onde estejamos aqui todos a felicitá-los pelo trabalho também a nível financeiro. Obrigado. Também lhe digo já que há uma coisa que nós não queremos fazer. Nós não queremos ter os níveis de discussão orçamental que têm vindo a acontecer até aqui. Queremos ter níveis de discussão orçamental bem superiores, o que vai fazer com que os saltos de gerência naturalmente não sejam tão elevados. Mas a gestão rigorosa naturalmente que vai acontecer, que essa é a única forma de nós conseguirmos levar o nosso município, mas temos que viver para além, temos que saber viver com esta dívida, saber ser cumpridores, saber ser respeitadores, continuar a ter, continuar a ser merecedores de credibilidade, mas ao mesmo tempo a conseguir entregar aos municípios aquilo que eles precisam. E mais do que conseguirmos libertar-nos da dívida que temos hoje ao FAM, é garantirmos que a qualidade de vida das pessoas é de facto a prioridade neste caminho que nós temos todos que traçar. Mas sim. Claro que sim, e estaremos cá também para ajudar nisso. Acredito obviamente que sim, não ponho nada disso em causa e agradeço a vossa disponibilidade. Senhora Vereadora Margarida Abad. Está sem som, não? Sim, já estou. Bom dia a todos, antes de mais. Também não queria deixar passar este ponto e associar mais palavras que já foram ditas. Portanto, felicitar o anterior executivo pela transparência das contas apresentadas e desejar que este novo executivo mantenha um bom caminho e, como o Presidente disse, se possível, com maior execução, é o que todos queremos. E é só. Eu agradeço o cumprimento e o elogio, mas quem apresentou estas contas fomos nós. Elas referem-se grande parte do tempo ao exercício do sim, claro que sim, claro, mas a grande parte para o último trimestre, não é? Claro. Estou a aligerar um bocadinho aqui a questão, mas sim, senhora. Sim. Claro que sim. Muito bem. Se não houver mais nenhuma questão que os senhores vereadores queiram levantar, estamos em condição de colocar aqui a prestação de contas à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 5, que é a aplicação do resultado líquido do exercício. Portanto, como já foi aqui mencionado, o resultado líquido do exercício é de 871 mil euros. Portanto, aquilo que se propõe é transitar para naturalmente passar este valor para os resultados transitados, como é normal. Não sei se há alguma questão em relação a isto. Então, colocamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passamos então ao último ponto desta ordem de trabalhos, que é a alteração orçamental modificativa, portanto, ao orçamento e grandes opções do plano, para o orçamento de 2022. O que é feito aqui? Antecipámos esta incorporação do saldo de gerência, saldo de gerência anterior, normalmente é feita mais tarde. Nós procurámos antecipar este momento. Isto porquê? Porque, como tivemos que fazer alterações orçamentais para acomodar os valores que são necessários para as empreitadas da Escola Secundária e da Serpa Pinto,
tivemos que reduzir algumas rubricas de coisas que continuam a achar que são importantes, e agora, com esta incorporação do saldo da gerência nesta altura, conseguimos repor também as verbas nestas rubricas e gerir aqui o orçamento tal como nesta altura é possível. Portanto, basicamente estas alterações estão relacionadas com estes motivos. Portanto, Sr. Vereador Fernando Amorim, faça favor. Obrigado, Presidente. Bom, relativamente aqui a este ponto, e eu compreendo perfeitamente a necessidade de incorporação do saldo de gerência, até porque o orçamento de 2022, do Executivo em funções, já expunha, não é? Como é óbvio, esta receita quando foi a sua elaboração. Por isso, motivo pelo qual, quando tivemos a discutir o ponto da escola secundária, da Serpa Pinto, o Presidente referiu algumas vezes das dificuldades financeiras que o município ia ter, mas essas iam ser colmatadas e são colmatadas por esta incorporação do saldo da gerência anterior, como há bocado referimos. Aqui a questão, o Presidente também referiu na ata do orçamento, que a única receita aqui que não era, supostamente, que há aqui fazer com que não fosse corrigido, ou se não fosse, que havia incerteza, o grau de incerteza era bastante elevado, era a receita da Cartágua. Contudo, com esta alteração, verifique que não era só a receita da Cartágua, era também um conjunto de impostos que supostamente estavam inflacionados em termos de receita, nomeadamente o IMI, o IUC, o IMT e outros impostos. A receita com o parque de estacionamento, não é? Porque vem aqui também uma correção a essa receita. E também o equilíbrio orçamental que estava previsto de cerca de 2.714.000 euros. Abonda a rigor dos 8.918.000 euros, ou seja, pela correção da receita, este saldo é logo absorvido 4.713.000 euros, significando que o município realmente, para efeitos de orçamento, de 2022, só irá aplicar 4.204.000 euros. Portanto, segundo a informação que está aqui, ou seja, dos 8.918.000, o município, após a correção da receita que inflacionou no orçamento de 2022, só vai aplicar, em termos de execução orçamental para 2022, 4.204.000 euros na despesa. E esses 4.204.000 euros são 631.000 euros na despesa corrente e o restante 3.573.000 na despesa de capital, como referiu, para fazer face quer à Serpa Pinto, quer à escola secundária, quer ao conjunto das piscinas que também está aqui, quer algumas das rúbricas que também a aquisição de uma viatura de transportes urbanos, que não estava prevista, o reforço da beneficiação das vias rodoviárias, que leva mais 194.000 euros, o reforço da beneficiação do estádio municipal, mais 74.000 euros, e depois as restantes rúbricas, de uma forma geral, de 520.000 euros. No entanto, nesta questão desta alteração modificativa, nós também não conseguimos aqui e não foi contemplado realmente nenhuma verba para então o reforço, como referiu na última reunião, às freguesias. Não houve qualquer reforço da verba que estava estipulada para os acordos de execução com as freguesias e também para os contratos interadministrativos. Não verificamos aqui também nenhum apoio nas rúbricas para as coletividades e associações, nomeadamente no apoio ao associativismo. Portanto, há aqui um conjunto de situações que havia aqui a oportunidade também de fazer referência a elas nesta alteração modificativa e que não aconteceram. E portanto, isso era a questão que eu levanto aqui, realmente, era se realmente essa intenção se mantém, nomeadamente nestas rúbricas, e no reforço, nomeadamente nas transferências correntes do município para estas duas situações. Obrigado, Presidente. As duas situações, eu percebi que uma tinha a ver com os protocolos com os meus freguesias e a outra qual era? Peço desculpa. E é o apoio ao associativismo. Tem a ver com o reforço das transferências correntes do município. Como sabe, nós continuamos impossibilitados de fazer
transferências no âmbito do apoio regular ao associativismo, certo? Portanto, considerar esse valor nesta altura não seria honesto. Portanto, isto não belisca em nada a nossa vontade e a nossa intenção de apoiar o associativismo naquilo que são as formas possíveis nesta altura. Também no que diz respeito às juntas de freguesia, pode estar descansado que os valores para reforço do apoio às juntas de freguesia estão contemplados e acontecerão de diversas formas, quer no que diz respeito àquilo que é um ajuste dos valores necessários para aquilo que é a gestão, de facto, o protocolo de delegação de competências no que diz respeito à gestão corrente, garantindo assim que as juntas têm todas as condições para executar o seu trabalho, mas também por via daquilo que serão algumas transferências de capital para concretizar alguns objetivos nas freguesias, no âmbito de acordos interadministrativos, digamos assim. Essa é uma certeza de que irá acontecer. Em relação àquilo que foi a primeira parte da sua intervenção, em que se considera, em que faz aqui alguma interpretação, faz uma leitura correta, a interpretação, portanto, pode não ser, tem a sua justificação e pode não ser exatamente essa. Naturalmente, como mencionámos, os valores da Cartágua já eram valores que nós tínhamos sérias dúvidas que poderíamos considerar efetivamente. Os 2.700.000 euros, que já estavam a ser considerados no orçamento como originários do saldo da gerência anterior, portanto, não são uma novidade, portanto, não é? Portanto, estamos a falar de 3.700.000. Aquilo que aqui há de correção face àquilo que era a expectativa à data do orçamento é apenas a questão que diz respeito à cobrança dos impostos. Isto tem a ver com aquilo que tem sido a nossa relação com a autoridade tributária, também, e que nos faz ajustar a expectativa. Portanto, e no que diz respeito à questão do parque de estacionamento, de facto, houve um ajuste de 3 meses, né, que corresponde a um valor sensivelmente metade. Nós estávamos a considerar iniciar a cobrança em meados do ano, percebemos que isso pode atrasar e por isso corrigimos essa receita, mas são à volta de 50.000 euros, são valores importantes, naturalmente, todos os questões aqui são importantes, mas comparado com os valores que estamos a mencionar de 1 milhão de impostos que este município não teve capacidade para cobrar até aqui, portanto, preocupa-nos mais, não é? Mas ainda assim, portanto, aquilo que está aqui em causa, de facto, não é um valor à volta de 1 milhão de euros que nós estávamos, de facto, a considerar efetivamente e que dizem respeito aos impostos e que agora não vão estar aqui presentes. Basicamente é isto. No que diz respeito, respondendo de forma ainda mais clara às duas questões que têm a ver com as juntas de freguesia e com o apoio ao associativismo, vamos, de facto, fazer esse reforço de apoio às juntas de freguesia. Já tive a oportunidade de mencionar isso antes. E no que diz respeito ao apoio ao associativismo, do ponto de vista de apoio à atividade regular, até me parece que não faz muito sentido isso quer ser abordado para não criar falsas expectativas, porque os senhores sabem muito bem que isso não é possível, não é? Mas há outras formas de apoio que nós já temos vindo a implementar algumas, curiosamente, não é? Portanto, algumas associações este ano já tiveram a oportunidade de prestar serviços ao município no âmbito das atividades que o município tem vindo a organizar e, naturalmente, a ser compensadas por isso. Essa é mais uma forma de apoio que nós também podemos fazer e estamos a fazer. É isso que me apraz dizer nesta altura.
Faço às questões que o Sr. Vereador levantou. Diga, Vereador. Obrigado, Presidente. Relativamente aqui a uma observação que fez, que o município não teve a capacidade de cobrar os impostos. Referi que não é o município que cobra os impostos. Nós pagamos uma taxa à autoridade tributária para nos prestar esse serviço. Portanto, aqui estes impostos, a sua responsabilidade da cobrança são da autoridade tributária e são eles que nos entregam esses impostos mensalmente. E nós pagamos uma verba para eles executarem esse serviço. Por enquanto. Não quer dizer que no futuro não possa ser o município a fazer essa cobrança. Mas é só essa correção que eu queria aqui deixar. É de facto assim, e nós temos aqui também a responsabilidade de ir atrás desse dinheiro, não é? Às vezes pode estar ali custoso de vir. Nós temos que ir à procura dele. É isso mesmo. Vamos ver como é que será no futuro. Senhora Vereadora Fátima Vinagre. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Vereadores, bom dia a todos que nos ouvem, à Inês, Calixto e ao Pedro que nos apoiam. Eu só queria aqui acrescentar algo que, assim, ao que o vereador Fernando Amorim disse. Efetivamente é a autoridade tributária que nos cobra os impostos, mas eles cobram-nos os impostos quando a Câmara acaba por não ter capacidade em tempo útil, que são 3 meses, para cobrar ou para ter a capacidade de cobrar aos nossos municípios muitos desses impostos. Alguns, pelo menos, são assim, que é quando depois entra em execução fiscal e, portanto, aí é que a autoridade tributária também nos... pronto, temos então o acordo com a autoridade tributária para nos cobrar esses impostos com os juros que demora, etc. Portanto, há uma parte que também é cota parte da nossa responsabilidade. Era só isso, muito obrigado. Diga, Sr. Vereador. É só responder aqui à vereadora que ela está a confundir o processo de cobrança coerciva das taxas do município com estes impostos. Isto são impostos municipais que desde a primeira lei das finanças locais foi sempre a autoridade tributária que tem esta responsabilidade. As taxas municipais é que é outra questão dos 90 dias e do protocolo que temos com a AT. São dois universos completamente diferentes. Estava a São pensar dois universos... Não, são dois universos completamente diferentes. É verdade, sim, senhor. Muito bem. Então, assim sendo, se não houver mais nenhuma questão, pomos aqui a alteração orçamental à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, 3 abstenções dos vereadores do Partido Socialista, aprovado por maioria. Presidente, dá-me licença. Diga. Depois, ou seja, a minha introdução a este ponto, eu depois faço chegar por uma declaração de voto para a ata, com as observações que fiz. Sim, senhor. Muito bem. Assim sendo, e não havendo mais nenhum ponto de ordem de trabalhos, agradeço a todos a vossa presença, agradeço a todos os que colaboram para que esta reunião possa acontecer também nestes moldes, cumprimentar todos os que nos irão ver lá em casa e desejar-vos um bom fim de semana. Obrigado. Segunda-feira lá nos encontraremos com certeza. Aprovar a minuta, Presidente. Aprovar Pois é, senhor. Peço desculpa. Então, com a vossa autorização, passamos então à leitura da ata em minuta. Faça favor, doutora Inês Calixto. Então, minuta da ata de 22 de abril de 2022, os pontos 1, 2, 3 e 4 e 5 foram aprovados por unanimidade. O ponto 6 foi aprovado por maioria, com 4 votos a favor do PSD e 3 abstenções do PS. Com vista à sua executoriedade imediata, a Câmara deliberou por... Quem vota contra? Quem se abstém? Por unanimidade? Unanimidade, aprovar a ata sob a forma de minuta. E nada mais havendo a tratar, Sr. Presidente, deu como encerrada a sessão quando eram... Às 18 horas e 55 minutos. Nunca uma reunião de Câmara tão cedo.
Verdade. Obrigado. E obrigado também agradecer-vos a disponibilidade para reunirmos esta hora. Foi um pouco mais por minha causa. Muito obrigado. É por causa disso. Sim, senhor. Muito obrigado. Estamos cá também para isso, para facilitar a vida a todos os que contribuem de alguma forma para o nosso município. Obrigado. Obrigado, bom fim de semana. Obrigada. Até Bom fim de dia a semana. todos. Obrigado. Obrigada.